Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. O nosso tema da lição dessa semana, que foi a lição 7, era o pão e a água da vida. São exemplos claros, de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É muito importante nós termos em mente toda a experiência que o povo de Israel passou, para que a gente não precise passar pelas mesmas coisas. Mas se caso a gente passar, temos os exemplos que mostram a atuação de Deus. Nessa semana a gente aprendeu muito claramente que Deus está suprindo tudo o que a gente precisa. E que milagre pelo milagre não é o bastante para que a gente tenha uma fé real e verdadeira. Na verdade, a gente precisa de comunhão. Você precisa conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Só assim a gente consegue crescer verdadeiramente espiritualmente. O povo de Israel saiu do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho. Qual que é a grande necessidade que eles tinham? Água. Mas o que eles encontraram? Amargura. Isso mesmo. Às vezes a gente sai de um momento, de uma situação difícil, com muita esperança, muita alegria, mas aí no meio do caminho acontece o quê? A amargura. E o que a gente faz diante disso? Qual que é a sua reação quando as coisas começam a ficar difíceis? Você reclama? Você chora? Você confia em Deus? Você clama a Deus? Ou reclama com Deus? Enfim, o que Israel fez quando passou por essa situação de amargura? Duvidou. Infelizmente, eles duvidaram de Deus. Mesmo assim, Deus, como é fiel e poderoso, supriu a necessidade deles e deu água. E depois, ainda deu um lugar que era um oásis no deserto, para que eles passassem e ficassem bem, para que não tivesse mais tanta reclamação entre eles, mas a certeza da atuação de Deus. Não somente isso, nós vimos também que o povo de Israel, depois desse momento de água que Deus deu a eles o alívio, começou a ficar com fome. Bom, fome por fome, todos nós ficamos, Quem não gosta de comer uma boa comida? Israel começou a ter saudades da comida do Egito, principalmente aquelas pessoas que viviam mais próximas às comidas mesmo, Porque o povo era escravo, a maioria não tinha acesso a essas comidas deliciosas que o Egito tinha, seus quitutes, que é a palavra que muitas vezes se usa, Seus quitutes, as suas especiarias, enfim. A maioria do povo de Israel vivia só do pão e água mesmo. Não era só o povo de Israel, mas todos os servos do Egito viviam dessa forma. Era básico mesmo o alimento. Só aqueles que tinham recursos é que tinham uma alimentação um pouco melhor. Mas Israel começou a reclamar. Eles queriam a carne do Egito, queriam o pão do Egito, as panelas do Egito. E começaram a reclamar, uma reclamação constante de que eles deveriam ter morrido do que ter passado por essa situação que eles estavam passando agora. Aí Deus fez o seguinte, olha, Deus deu carne para eles, que era isso que eles queriam, mas também deu pão, mostrando que sempre daria a eles o pão, que é o maná, o famoso maná, que parece umas sementinhas. Esse maná especial, que era um pão que caiu para eles todos os dias, durante 40 anos, menos ao sábado, que era o sábado do Senhor. Eles não deveriam catar esse alimento, buscar esse alimento. Deus daria o dobro para eles na sexta-feira, que nós vimos na lição dessa semana. Isso fez com que Deus mostrasse o quanto Ele estava cuidando diariamente deles. Mesmo que eles fossem duvidosos, mesmo que eles fossem pessoas de coração muito, muito, muito duro, ainda assim, Deus estava cuidando, cumprindo a sua promessa, feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E hoje, trazendo para nós, a gente muitas vezes precisa dessa ação de Deus. A gente precisa buscar esse pão nosso de cada dia, mas confiando que Deus suprirá, que Deus nos ajudará a conseguir aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, quando fala ali no Sermão da Montanha de Cristo, Jesus fala sobre isso, Deus sabe do que vocês precisam. Sabe que a gente precisa de comida, a gente precisa de bebida, a gente precisa de roupa, a gente precisa de um teto. Deus sabe dessas coisas. Mas Deus quer que a gente se preocupe com as coisas mais importantes, que é a vida espiritual, e todas as outras serão acrescentadas. É a promessa de Deus. Então a gente não precisa ter medo, nem dúvida quanto a isso. A lição continua falando que, apesar disso tudo, o povo de Israel tentou a Deus de novo, porque estavam sem água de novo, no meio do deserto, e água é vida, sem água, morte. Então Deus fez com que de uma simples rocha brotasse água suficiente para mais de 1 milhão de pessoas, mostrando mais uma vez que Deus é o nosso provedor, que a gente não precisa ter medo, nem dúvida, Deus nos dará tudo o que nós precisamos. A lição da Escola Sabatina comenta a ideia de sermos pessoas que sejam humildes de coração, como discípulos mesmo, reconhecendo os mais velhos como pessoas que têm experiência,
ouvindo os conselhos, para que a gente sim busque a sabedoria nas pessoas que realmente podem nos ajudar no nosso caminhar junto a Jesus. E terminando a lição dessa semana, nós vimos que Jesus é o nosso pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão. É Jesus mesmo que fala isso no Evangelho de João, ali no capítulo 6. Eu sou o pão do céu. Jesus fala, é só Ele que nos alimenta. Jesus também diz que Ele é a água viva que transborda para a eternidade. Que nós possamos nos alimentar de Cristo, nós possamos nos saciar de Jesus e assim nos preparar para a vida eterna. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela lição da semana. Obrigado por nos ensinar a caminhar ao Teu lado. Nos conduza, Senhor, para que possamos cada vez mais Te buscar, Te sentir e finalmente chegarmos no céu, que é a morada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, hein? Tchau, tchau.